Olá pessoal, seja bem-vindo. Meu nome é Renê e essa aqui é uma apresentação sobre a especialidade de anfíbios. Nela a gente vai aprender um pouco sobre quem são os anfíbios e as suas características. Essa especialidade é da classe de companheiro do Clube Aquedá, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente tem que conversar um pouco sobre o que é ou o que são os anfíbios, né? Anfíbios, eles são animais, assim como qualquer um outro, certo? Mas os animais, eles se subdividem em várias classes, dependendo das suas características, da sua fisionomia e tudo mais. E com os anfíbios não é diferente. Tem essa classe, anfíbio, justamente porque ele tem características diferentes de outros animais e a gente consegue classificar eles como anfíbios, tá bom? Como diz aqui, os anfíbios são animais que se caracterizam por ter duas formas de vida, a fase larval e a fase adulta. Então, parte da vida, assim que ele nasce, ele se comporta como uma larva dentro da água, e aí, à medida que o tempo vai avançando, ele vai se desenvolvendo, se torna adulto, e aí ele já desenvolve novas características, que dependendo do tipo de anfíbio, a gente consegue definir qual é o tipo de anfíbio, tá bom? A gente vai já ver que tem três classes principais para eles e cada um possui as suas características básicas, tá? Eles são animais de pele fina e úmida que não possuem pelos ou escamas. Com certeza todo mundo aqui já viu um anfíbio, aqueles sapinhos que muitas pessoas têm medo, têm nojo, que tem no banheiro e tudo. E esse tipo de animal são anfíbios, tá bom? E a gente vai ver mais características exatamente quais são. Né? Diz aqui que eles têm dentes pequenos, têm esqueleto em grande parte ossificado e tem um sangue frio. Então, se você for ver por dentro do anfíbio, ele tem ossos. Então, é como se fosse nosso corpo humano é ossificado, o do anfíbio também, tá bom? Em geral, a primeira fase desses animais é de vida aquática, e assim como os peixes respiram por brânquias. Ao longo dessa fase, eles se desenvolvem eles desenvolvem patas e a respiração torna-se pulmonar ou cutânea, que é através da pele, fazendo com que possam viver tanto na água quanto em terra firme. Então, eles têm uma vantagem em relação aos animais somente terrestres ou somente aquáticos. Eles conseguem sobreviver, conseguem viver tanto na água quanto na terra, beleza? Então, como eu falei, existem três ordens da classe anfíbia, e cada ordem dessa possui as suas características, certo? Então, começa com a classe principal, que é a anfíbia, e as ordens são Anuros, Ápodes e Urodelos. A gente vai começar vendo aqui quem são os anuros. Os anuros são os sapos, as pererecas e rãs, que é o que está mais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente consegue identificar melhor. Cada um tem quatro pernas e não possuem cauda. Mais na frente a gente vai falar um pouco sobre cada tipo de anuro, tanto os sapos quanto a perereca quanto às rãs. Eu acredito que pode ser que tenha alguém que nem sabia que tinha essa diferença, né? Pelo menos para mim, há um tempo atrás, tudo era sapo. Mas cada um tem características diferentes e a gente vai estudar um pouco sobre isso, tá bom? Os ápodes são as cobras cegas ou cecílias. Elas são muito parecidas com as minhocas que a gente constantemente consegue ver na terra, no quintal. Porém, o corpo dela é ossificado e ela é classificada como um anfíbio, tá? Elas não possuem patas e têm corpo cilíndrico e comprido, como os minhocões. E temos também os urodelos, que são as salamandras e tritões. Eles possuem um corpo alongado, patas laterais e uma longa cauda. Então, basicamente, esses são todos os tipos de anfíbios subdivididos em ordens: os anuros, os ápodes e os urodelos. É muito importante a gente ter essa classificação, essa diferença, porque a gente consegue atribuir características. Por exemplo, um sapo é muito diferente de uma cobra cega, mas mesmo assim ele é um anfíbio, por conta das suas características básicas, principalmente aquela de que no começo se comporta como uma larva e depois
se desenvolve, e aí, por exemplo, a respiração é diferente, o fisiotipo dele é diferente, e aí a gente consegue classificar eles. Como foi falado aqui no slide anterior, na fase larval eles respiram por brânquias. E que aqui os peixes possuem aquelas aberturas laterais, eles conseguem respirar pelas brânquias enquanto estão na água, né? E quando se desenvolvem, a respiração se torna pulmonar ou cutânea, que é através da pele. Então, pela pele, eles conseguem fazer uma troca gasosa e permitem a respiração para a sobrevivência. Agora, a gente consegue diferenciar também o sapo, a rã e a perereca. Os sapos eles são maiores, têm pele seca, áspera, rugosa e cheia de verrugas. Eles conseguem dar pequenos saltos e geralmente ficam em locais com pouca água. Já a rã possui pele mais fina, úmida e brilhante. As patas traseiras são longas, correspondendo a mais da metade do seu tamanho. Gostam de água e vivem perto de lagoas. De longe, assim, a gente não consegue distinguir muito bem o sapo da rã, mas quando a gente chega um pouco perto, já dá para diferenciar na mesma hora. A fisionomia da rã ela é bem diferente do sapo. Quando a gente vê assim, presta atenção nos detalhes, dá para diferenciar. E temos também a perereca. Elas são pequenas e de pele lisa. Possuem ventosas nas patas dianteiras para auxiliar na fixação em árvores e paredes. Seus olhos são grandes e saltados. E suas pernas finas e longas permitem grandes pulos. Muita gente tem medo, principalmente da perereca, porque ela pula, dá grandes pulos e aí elas, às vezes, pulam na pessoa, né? E aí muita gente tem esse nojo, digamos assim, mas ela não atribui muito perigo à nossa saúde, não. Tanto física quanto, não sei, emocional, mas física não. Enfim, um pouco mais sobre as características do sapo, é que o habitat dele é que ele prefere viver em terra firme. Apesar de poder viver na água, ele prefere ficar na terra. E o tamanho dele varia de 2 a 25 centímetros. O número de espécies, cerca de 300 espécies. Existem sapos de cerca de 300 espécies. A gente vai ver que tem muitas variações de espécies, que mudam a cor, mudam o tamanho, mudam alguma fisionomia, mas todos são classificados como sapos, ou dependendo da espécie da rã, dependendo da espécie perereca, tá bom? A rã mora principalmente em lagoas, o tamanho é de 9,8 milímetros a 30 centímetros, então o tamanho dela é bem variado, e possui mais de 4.000 espécies. Então, são muitos tipos de rã, já os sapos só presentes, né? E a perereca, ela é muito encontrada em galhos de árvore, no seu banheiro. Ela tem um tamanho de menos de 10 centímetros e o número de espécies mais de 700. Então, no dia a dia, o que a gente mais encontra é a rã, né? Porque ela gosta de ambientes úmidos e aí o banheiro é perfeito para ela e a gente consegue identificar bem melhor ela. E ela é bem pequenininha na maioria das vezes, né? Agora a gente vai conversar um pouco sobre como ele se protege. É natural de todas as espécies, de todos os animais, da gente mesmo de desenvolver mecanismos de proteção. Se tem alguma coisa que a gente vê que é perigo, a gente tenta se proteger, né? E não é diferente com os animais, tá bom? Os anfíbios, eles têm os mecanismos específicos. Eles ajudam principalmente a se protegerem dos predadores, tá? Alguns são glândulas de veneno, secreções tóxicas, camuflagem e cores vibrantes. Sim, alguns das pererecas, das rãs, elas possuem veneno, tá? E aí pode ser perigosa, dependendo do tipo da espécie, pode ser muito perigosa para o homem, tanto para o predador desse tipo de anfíbio, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando tem cores muito fortes, como azul, amarelo, vermelho ou verde, que indicam um veneno muito poderoso. Inclusive, eu li um estudo que um dos animais mais venenosos que existe na Terra é uma rã. E aí ela tem
capacidade de matar 10 homens de uma vez só com o veneno dela, né? Então, uma das características que a gente tem que observar, de muita importância, é a cor dela, para que a gente consiga identificar se ela é venenosa e apresenta um perigo para a gente, tá? Além do veneno, ela tem, como diz aqui, essas secreções tóxicas. Se alguém encostar nela, ela solta essa secreção e pode intoxicar a sua pele ou o predador. Elas se camuflam também, dependendo de onde estiver. Também depende da espécie da, do anfíbio. E aí, eles têm esses mecanismos de defesa que ajudam a se proteger da morte, basicamente. Tá bom? Sobre o ciclo de vida, como a gente comentou, primeiramente eles têm a fase larval e depois a fase adulta, né? Então, a princípio, a gente tem aqui o macho e a fêmea, e aí a fêmea na água ela solta os óvulos e o macho solta os espermatozoides que fecundam esses óvulos, formando o ovo fecundado, tá bom? A partir do ovo fecundado, a gente tem o embrião, à medida que ele vai se desenvolvendo, se torna um girino. Depois do girino, a gente tem a metamorfose, que ele já vai desenvolvendo alguns membros. A gente tem a metamorfose completa, que ele já está saindo, nesse caso aqui é do sapo, da rã, né? Já está saindo da água e se torna adulto. E aí o ciclo se repete. Então, basicamente, esse é o ciclo de vida deles, tá bom? A princípio, a respiração deles, por exemplo, nesse caso, metamorfose, gerindo a respiração é branquial, então eles estão totalmente na água e respiram pelas brânquias. E depois da metamorfose, eles deixam de depender exclusivamente do ambiente aquático e já podem viver no ambiente terrestre e sobreviver nesse ambiente. Para a nossa sociedade, os anfíbios têm um valor econômico muito alto porque o principal alimento deles são insetos. A gente vê muito em desenhos, em filmes, em imagens que eles estão comendo insetos. E insetos não são interessantes para quem, por exemplo, possui plantações, porque os insetos comem as plantações. Então, para os agricultores, para quem tem muitas plantações, e acabam sendo importantes para a gente que não tem plantação, porque a gente precisa do alimento gerado pela plantação para se alimentar, basicamente. E aí, esse tipo de animal, os anfíbios, a rã, o sapo, a perereca, eles comem insetos, a salamandra, o tritão, a cobra cega, e aí evita com que esses insetos prejudiquem as plantações. Então, esse é o principal valor economicamente falando, sim, para o ser humano, tá bom? Aí, dependendo da estação, eles buscam abrigos diferentes. Por exemplo, a gente tem basicamente o inverno e estação seca, tá? Em locais, regiões que o frio é extremo, esses animais passam o inverno congelados, o corpo possui mecanismos de defesa para a sobrevivência e permanece no estado de torpor, que é semelhante a uma hibernação. E meio que dá um stand-by ali para que ele consiga sobreviver. No Brasil, em períodos quentes, eles acumulam gordura e em períodos frios se abrigam em cascos de árvores ou se enterram, entrando em estado de torpor também. Então, eles acumulam, no melhor período, gordura para conseguir sobreviver ao período frio e eles conseguem dar tanto o isolamento térmico com essa gordura quanto a energia necessária para sobreviver ao período ruim, que no caso é o frio ou o extremo frio, dependendo da região do país. Né? E a gente tem outra estação que é a estação seca. Por exemplo, no deserto ou em climas tropicais. E também a gente tem no Brasil, né? A gente tem tempo que é seco, tempo que é muito úmido, tempo que é quente, tempo que é frio, dependendo da região. Então, nesse período desértico, quente, seco, eles praticam a estivação, que é um estado de letargia. Ele é parecido também com o torpor. Eles entram em sono profundo para a sobrevivência. Muitos cavam covas na terra, onde a temperatura é mais fria. Então, eles têm esses mecanismos para conseguir sobreviver em situações extremas, ou muito frio, ou muito quente, ou muito seco, por exemplo. Tá bom?
Algumas curiosidades é que os anuros emitem sons que variam desde o alto chiado da perereca ao forte coachar do sapo-boi. Se a gente tiver uma grande concentração desses anfíbios, a gente consegue perceber mais, mas eles produzem um som de coachar mesmo, acredito que todo mundo conhece, né? E aí esse som é característico dos sapos ou do chiado na perereca. Então cada um tem o seu tipo de som produzido, tá bom? Esses sons produzidos através da expulsão de ar dos pulmões estão relacionados ao reconhecimento da espécie e ao acasalamento. Algumas espécies apresentam sacos vocais que, distendidos, atuam como caixa de ressonância, amplificando o som. Os sapos e pererecas possuem apenas um saco vocal. As rãs têm dois sacos laterais. Somente os machos coacham e as fêmeas são mudas. Então, o órgão que eles utilizam para fazer esse som é a caixa de ressonância, né? Como a gente viu aqui, dependendo do tipo de anfíbio, eles têm um ou dois também. E esse mecanismo é feito através da expulsão do ar dos pulmões. Então, eles conseguem fazer esse som, beleza? Todos, todos os anfíbios são carnívoros e, em geral, utilizam a visão para a detecção da presa. Portanto, é importante que haja movimento. Eles alimentam-se de caramujos, lesmas e insetos, apanhando-os com a língua. Então, além dos insetos, eles se alimentam de outros tipos de animais. Então, eles são predadores de outros animais, tá bom? Assim como ele é preso de alguns, enfim, é o ciclo da vida, né? A gente é preso e predador ao mesmo tempo. Os animais também. Pronto. Esse basicamente foi o conteúdo necessário para que a gente conheça um pouco sobre os anfíbios e consiga concluir a especialidade dos anfíbios, tá? Para que você conclua essa especialidade, eu vou passar um trabalho e aí você vai me enviar com todas essas questões aqui respondidas. Você pode enviar no grupo do WhatsApp ou por esse e-mail que está rene.alvasadv@gmail.com, respondendo quais são as características dos anfíbios. 2. Dá nome às três ordens pertencentes à classe anfíbia e citar as principais diferenças entre elas. 3. Popularmente, para se diferenciar entre anuros, utilizam-se os nomes sapos, pererecas e rãs. Como podemos fazer para diferenciar esses três tipos de anuros? Use imagens. Então, você vai responder essas questões aí, tudo que está pedindo aqui para tá perguntando, eu acabei de falar para vocês. Então, vocês podem, olha, voltar no vídeo aí, pesquisar, responder bem bonitinho, use a sua criatividade, tá? Faça um trabalho bem feito, bonito, para que também você possa guardar essas informações. Se um dia você precisar, você vai ter, tanto na sua cabeça quanto no seu relatório, nas suas respostas. Vai ser útil para todo mundo, tanto para quem vai aprender com você, tanto para você que vai conseguir fixar melhor as informações, tá? 4. Como os anfíbios se protegem? Disserte. 5. Aqui é uma atividade mais prática, né? Fazer uma coleção através de fotos e imagens retiradas de livros ou de internet de 10 diferentes espécies de anfíbios encontrados em seu estado ou país. Tá? Se você não, por exemplo, não tiver como imprimir as imagens, você pode, com seu celular ou com alguma ferramenta digital, você pode fazer um arquivo no Word e aí pode colocar essas 10 imagens e enviar também, tá? Eu aceito. 6. Descrever ou esquematizar o ciclo de vida de um anúrio. 7. Explicar o valor econômico dos anfíbios. 8. Onde os sapos passam o inverno na estação seca? Ou melhor, e a estação seca? Tá? Os dois. 9. Qual parte do corpo é utilizada para amplificar o som que os anúrios produzem? Tanto machos quanto fêmeas são capazes de coachar? Para que os anúrios utilizam seus coachos? Então, tudo isso que a gente conversou, você tem a capacidade de responder, beleza? 10. Isso aqui é uma atividade bem prática. Observar um anfíbio em seu habitat natural ou cativeiro por cerca de 15 minutos e escrever um relatório sobre o que você observou. Então, você vai procurar aí por onde você mora, em algum lugar, às vezes até na sua própria casa tem, e aí você vai observar durante 15 minutos e vai escrever o que você observou, né, na sua observação, exatamente. Que você observou como o comportamento dele, quais eram as características, você vai descrever o que você viu, beleza? E 11, do que e como a maioria dos anúrios se alimenta.
Então, você vai responder essas questões, vai fazer um documentozinho e vai me enviar. Pode ser uma foto do que você respondeu, pode ser um arquivo no Word, mas o importante é que você consiga fazer esse trabalhinho e aí, quando você fizer, você já vai estar apto a receber a especialidade. Considere esse trabalho como a nossa prova, tá bom? E aí a gente vai conseguir cumprir esses requisitos e obter a especialidade. Então, obrigado aí pela atenção, espero que todos consigam fazer e envie para o meu e-mail ou no grupo do WhatsApp ou no meu próprio WhatsApp, para quem me conhece, tá bom? Se você não me conhece, envie no e-mail. Valeu.